Antes de criar Demon Slayer, a Gotouge criou um capítulo de um mangá que pode-se dizer ser a origem de tudo. Neste vídeo eu vou te mostrar o capítulo esquecido de Demon Slayer, então fica até o final do vídeo que ele está bem interessante. Em 2013, a Gotouge lançou o seu primeiro mangá da história, um capítulo one-shot chamado Kagarigari, um mangá de caçadores jonis que ela usou como base para criar o seu mangá mais famoso, Demon Slayer. Ele foi tão inspirado nesse seu primeiro one-shot que se alguém ler esse mangá pode pegar spoilers do que vai acontecer em Demon Slayer. Então nesse vídeo eu vou te contar toda a história de Kagarigari e todas as referências que ele tem com Demon Slayer. Mas antes eu sinceramente peço que você deixe o seu like no vídeo, assim eu trago mais vídeos desse jeito pra você, além do seu like estar me ajudando muito. Também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca perde nenhum vídeo novo e ainda vai ser um dos primeiros a receber o vídeo. Mas então, vamos para a história. A história começa com um senhor encontrando um garoto abandonado que vivia nas ruas. Esse senhor então o alimenta e o adota. Vários anos então se passam, e em uma aldeia, uma família está sendo atacada por um homem devorador de pessoas, um Oni. O pai da família ainda tenta pegar uma espada e lutar contra esse Oni para proteger a sua filha, mas no final, ele acabou sendo atacado e devorado. Então, no dia seguinte, todos os cidadãos da aldeia ficam sabendo do massacre. A notícia começa a se espalhar, e muitos começam a ficar com medo, dizendo que esta não é a primeira vez que isto acontece por ali, que ao todo já são 13 vítimas. Eles até mesmo acreditam que isso é uma obra de um serial killer, já que os corpos das vítimas têm os mesmos padrões. Todos eles são dilacerados, com marcas de cortes e com membros faltando, e por isso culpam a polícia por não fazerem nada. Enquanto isso, no centro da vila, aquele garoto abandonado que tinha sido adotado pelo senhor está andando com uma espada na mão. E por ele estar com uma espada, isso chama a atenção da polícia, que imediatamente vai atrás dele e pergunta o que ele está segurando. Assim que a polícia vê o seu rosto, ela fica paralisada. O garoto então apenas puxa a manga da sua camisa e mostra uma marca da sua organização. E sem dizer nada, ele vai embora e deixa os policiais confusos e paralisados com a sua aparência. Enquanto isso, um homem chamado Tokikawa está conversando com uma mulher chamada Tamayo e o seu assistente Yushiro. Esse homem foi o primeiro Muzan que a autora de Demon Slayer criou, e aqui ele é apenas um Oni normal, mas depois ela se inspirou no Drácula e até mesmo um pouco no Michael Jackson para criar o Muzan que conhecemos. Mas antes ele era assim, e nem Muzan ele se chamava, o seu nome era Tokikawa. Agora já Tamayo e o Yushiro não mudou praticamente nada, eles são os mesmos de Demon Slayer, tanto o nome quanto as suas aparências e os seus poderes. Bom, então continuando a história, o Tokikawa pergunta para Tamayo se ela vai cooperar com ele, e a Tamayo diz que sim. O seu plano era acabar com aquele Oni que estava atacando as pessoas da vila, porque as notícias já estavam se espalhando, e com aquele Oni atacando as pessoas à luz do dia, poderia ser um problema, e chamar caçadores de Onis para aquela área. E se isso acontecer, tanto a Tamayo quanto o Tokikawa também estariam em perigo. Então o Tokikawa pede para o Yushiro o levar até o Oni, já que o Yushiro espalhou os seus talismãs de papel por toda a vila, e com isso ele consegue ver tudo o que estiver acontecendo em qualquer lugar da vila. Então, usando o seu talismã, o Yushiro encontra o Oni, que estava perto de uma ponte atacando uma pessoa. Assim que eles estão chegando, o Oni sente um cheiro de perfume feminino e percebe que tem alguém ali. Nesta hora, o Tokikawa aparece na sua frente e diz que ele tem que parar, que os seus ataques já estão passando do limite, mas o Oni responde que não quer viver se escondendo, porque isso é uma vida muito miserável. Enquanto eles estão falando, a Tamayo corta os seus braços com as unhas,
e faz um feitiço de alucinação com seu sangue. No momento em que o Oni sente o cheiro do sangue, ele fica surpreso, mas antes que ele pudesse ver de onde estava vindo o feitiço, a sua visão e o seu olfato já tinham desaparecido. Ele já tinha sido pego na alucinação. Então, aproveitando da situação, o Tokikawa transforma sua mão em garras e vai para cima do Oni. Porém, o Oni percebeu que a sua audição ainda funcionava, e quando o Tokikawa estava prestes a acertá-lo, ele ouve o som do ataque e desvia, apenas levando um arranhão no rosto. Então o Tokikawa continua atacando, e o Oni continua desviando de todos os golpes, apenas ouvindo o som dos ataques, até que ele tropeça no corpo da pessoa que ele estava devorando mais cedo e perde o equilíbrio. Neste momento, vendo uma abertura, o Tokikawa vai com tudo para acertá-lo, mas assim que ele chega perto, o Oni cria espinhos das suas costas que perfuram todo o corpo do Tokikawa. Nesse momento, o Tokikawa pula para longe para se recuperar, e o vento começa a ficar mais forte, dissipando o efeito de alucinação da Tamayo. Assim que o efeito da alucinação passa, o Oni vê a Tamayo e na mesma hora a ataca, fazendo ela pular em cima de um telhado para desviar. Enquanto isso, o Tokikawa estava se recuperando, e enquanto ele se recuperava, ele percebe que pelo fato do Oni se alimentar de muitos humanos, ele é bem mais poderoso. Mas mesmo assim, ele não desiste, e depois de se recuperar, ele vai de novo tentar derrotar o Oni. Uma coisa interessante neste painel é a posição do Tokikawa, que é idêntica a esta posição do Muzan que apareceu no mangá. E logo depois de se recuperar, o Tokikawa fala para Tamayo descansar. Ele fala que pode deixar com ele. Dizendo isso, ele começa a liberar todo o seu poder. Nesse momento, aquele garoto do começo do capítulo aparece atrás do Oni, e vemos um flashback do que aconteceu com ele após ele ser adotado. No flashback, vemos ele treinando em uma montanha, desviando de várias armadilhas enquanto o senhor que o adotou só observava. O treinamento desse garoto foi o mesmo treinamento que o Tanjiro fez quando estava com o Urokodaki, o de subir e descer a montanha cheia de armadilhas, o que nos dá a informação de que o Tanjiro, em parte, é inspirado neste garoto, e o que reforça ainda mais isso é a enorme cicatriz que ele tem no seu rosto. Então, após o flashback, vemos o garoto. No seu rosto possui uma cicatriz gigante, ele é cego de um olho e possui apenas um braço, coincidentemente o mesmo jeito que o Tanjiro fica no final de Demon Slayer. Então o garoto tira sua espada para lutar contra o Oni, e na sua espada está escrito Destruidor de Onis, a mesma coisa que está escrito nas espadas dos Hashiras. E assim que o Oni olha para o garoto, ele começa a rir e debochar dele, dizendo que um simples caçador não iria o derrotar. Então, confiante de que conseguiria vencer de um simples garoto, o Oni ataca. Mas no momento em que ele faz isso, um dos seus braços é cortado, e ele ainda se vira e tenta atacar mais uma vez. Porém, outra vez ele não consegue acertar e o seu outro braço é cortado. Nesse momento então, o garoto pega a sua espada e começa a atacar o Oni, e por puro instinto ele desvia. Então agora, assustado e com medo, o Oni tenta fugir, e enquanto ele foge, ele está indignado que um simples humano possa ser tão forte. Ele tenta regenerar os seus braços, mas não consegue, e isso o apavora ainda mais. Neste momento, temos mais um flashback da história do garoto, onde ele está subindo uma montanha junto com vários outros espadachins. Assim que ele chega no topo, um homem grita para eles que eles devem sobreviver por 7 dias presos naquela floresta cheia de Onis famintos, e apenas quem sobreviver poderá passar no infernal exame da seleção final. O flashback então pula para ele já terminado o exame, porém ele tinha perdido um braço e tinha levado um ataque no rosto. O senhor que o adotou imediatamente corre para socorrê-lo e diz que ele foi muito bem.
mas um dos organizadores do exame diz que ele vai sobreviver, mas não poderá ser um caçador, já que ele perdeu um braço e um olho. Mas isso enfurece o senhor, que grita com ele dizendo que não importa se ele perdeu o braço e o olho, ele foi o melhor de todo o exame e se tornará um caçador poderoso. Então, logo após o flashback, o garoto pula e corta as pernas do Oni no ar enquanto ele fugia. E antes que o Oni caísse no chão, o garoto corta o seu pescoço e deixa o seu corpo cair no riacho. Enquanto isso, o Yushiro, que tinha fugido dali com a Tamayo, vê pelo seu talismã de papel que o Oni tinha sido derrotado e fica preocupado com o fato de ter um caçador por ali agora. Já o Tokikawa se escondeu embaixo do riacho para não ser visto e saiu um pouco mais pra frente dizendo que agora eles têm que ficarem escondidos como ratos. Outra referência a Demon Slayer, de quando Muzan é derrotado pelo Yorichi e se esconde do caçador. Então, depois de derrotar o Oni, o garoto diz que perdeu muito tempo com ele e que agora perdeu o rastro dos outros 3 Onis. E com isso, ele vai para sua casa, onde ele encontra o senhor que o adotou doente. Mas antes que eles pudessem conversar, um corvo aparece e grita para ele ir 3 aldeias para o sul para derrotar um Oni. Então, chegando na vila, o garoto vai até um restaurante onde ele se encontra com um policial dali e pergunta se algo estranho anda acontecendo. O policial diz que ouviu alguns rumores ruins sobre uma pessoa com apenas um braço. O garoto então paga a conta e sai em busca do Oni.